Jesus. Amém. Bom dia para a igreja. 26 anos, né? É uma vida, né? A minha caçula nasceu na igreja aqui e até hoje não está aqui na igreja, está em outra igreja, graças a Deus. Está na presença do Senhor, mas nasceu aqui. Quantos jovens nasceram aqui na igreja, né? Quantos nasceram, trabalham na igreja, continuam na igreja. É uma satisfação imensa estar aqui, dando, como diz o pontapé inicial, 26 anos de igreja, numa vida. Eu me lembro como fosse hoje, o primeiro culto pela manhã, na igreja da Rua 5, eu sentado lá na porta esperando o pastor Divino chegar, ele Aparecida. Que satisfação, fruto de oração. Quantas irmãs que oraram, eu me lembro de muitas irmãs oraram para isso acontecer, e é uma realidade, foram 26 anos aí de bênção aí, e eu creio que vai ser muitos anos até a volta de Cristo. Quando Jesus voltar, essa igreja é para quem quiser. Eu não quero estar aqui. Amém? Quem quer estar aqui? Jesus voltar? Ninguém. Olha a pegadinha, hein? Ninguém quer ficar, né? Queremos subir com o Senhor. Isso aí. É uma satisfação muito grande disso. Amados, numa quarta-feira eu preguei, ministrei uma palavra sobre a vida de Moisés. E eu falei que eu ia falar sobre disponibilidade. Aí, coincidência, eu caí na escala da ceia. Aí não dá para falar sobre esse tipo de assunto na ceia, que é um memorial bonito, onde se fala de Jesus Cristo, da morte, da ressurreição. Eu não falei. Não é que a vida de Moisés não é bonita, mas não é o tempo não é propício falar sobre isso. Aí, quando me caiu na escala de inaugurar aqui, eu coloquei, vamos falar sobre o segredo da disponibilidade. O segredo. Nós estamos aí no ano de um comprometimento com Deus. O segredo da disponibilidade. Sabe qual é o segredo? Você não olhar para trás. Quando nós não olhamos para trás, nós vemos tudo. Pode ser difícil, mas você está olhando para frente. Se olhar para trás, nosso passado nos condena, as nossas lutas nos desanimam. Se nós olhar para trás, nós temos que olhar para frente, para a cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós temos uma disponibilidade de servir ao Senhor, de estar na casa do Senhor. Como o pastor falou, a irmã vem lá do Joque. Quantos irmãos vêm lá do outro lado para servir a casa de Deus aqui? Isso aqui é disponibilidade. Então vamos orar a Deus, pedir que venha dar sabedoria, discernimento. Aleluia. Soberano eterno Deus, amado Pai, nós te louvamos a Ti nessa noite, nessa manhã maravilhosa, Deus. Contemplamos a Tua glória, o Teu poder, Deus. Reconhecemos, ó Pai, que Tu é um Deus maravilhoso, é um Deus eterno, é um Deus soberano, ó Deus. Oh, Pai, sabemos que Tu pode, Pai. Queremos entregar essa palavra nas Tuas mãos, esse domingo em Tuas mãos, ó Pai. Que Teu Espírito Santo venha nos abençoar com toda sorte de bênção, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu comecei falando na pregação anteriormente sobre o chamado de Moisés. Moisés teve o privilégio de ser criado na ciência egípcia, homem letrado, hoje muitos falam em PhD. Ele era arquiteto, engenheiro civil, tomava conta das obras de Faraó, mas ele tinha no sangue dele, sangue hebreu. Ele tinha no sangue dele hebreu, não é egípcio. Mas tudo o que ele tinha, tudo ele é criado como egípcio. Mas ele não era. Em certa ocasião, ele viu um soldado massacrando um hebreu. Ele se revoltou, ele matou o egípcio, fugiu. Porque o rei falou assim, vamos acabar com Moisés. Prende ele, vamos matar, acabar com ele. Ele viu naquilo ali uma oportunidade de fugir do Egito. E eu comentei, me lembro que eu comentei que no Egito, para Moisés, foi um seminário onde ele aprendeu muitas coisas. Tudo que ele não sabia, ele foi aprendendo no deserto. Ele viu falar que ele era egípcio, tinha mãe, tinha pai, tudo hebreu.
e via próximo a ele, mas não tinha intimidade com ele, por ele ser um egípcio. Eu quero dizer para você, muitas das vezes, quando nós estamos num deserto, Deus quer nos tratar, Deus quer nos mostrar, Ele quer ensinar algo para a gente, para nossas vidas. Muitas das vezes, quando passamos por lutas, dificuldade, você pode ter certeza, não é à toa isso. Não é à toa que isso acontece na tua vida, as lutas, não é à toa. Porque a tua palavra diz que nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Se somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, nós somos abençoados. Nós temos alguém por trás que nos dá cobertura. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele disse: vou para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo Consolador para nos consolar, para nos confortar, para nos capacitar. Então nós temos alguém que não se deportar nas nossas lutas, dificuldade. E Moisés também teve essa oportunidade. Quando Moisés saiu do Egito, passando por aquela peleja do deserto, 3 dias no deserto, ele foi cair aonde? Na casa de um homem de Deus chamado Jetro. Um homem que tinha um monte de filhos, não tinha um filho homem, tinha uma meia dúzia de mulheres. Moisés achou uma oportunidade, se encostou ali, começou a trabalhar, começou a se envolver na obra de criador de ovelha, pastor de ovelha. Tudo o propósito de Deus. Porque Moisés, vamos botar hoje aí um arquiteto, um engenheiro civil, porque ele ia para um lugar para tratar de ovelhas. Plano de Deus para a vida de Moisés. Como queria tomar conta de um rebanho, para tirar o rebanho do Egito, passar pelo deserto, sem nunca ter soubesse conduzir um rebanho no deserto, conduzir uma ovelha para o pasto, para se alimentar, para o rio beber água. Como queria fazer isso se ele não tinha experiência para isso? Travegar o deserto sem isso, com isso. Como? Isso tudo é experiência. O deserto para Moisés foi um seminário. O tema da nossa mensagem, o segredo da disponibilidade. Quando Moisés estava na casa de Jetro, ele levou o rebanho para pastorear. De repente, do nada, ele viu uma voz, que viu aquela árvore pegando fogo assim. Ele se largou o rebanho ali e foi sozinho. Opa, ouviu o que está acontecendo aquela árvore pegando fogo lá. A árvore pegava fogo, não consumia nada. Foi o chamado de Moisés, foi ali. Deus chamou Moisés. Muitas das vezes, irmão, nós olhamos assim, não conseguimos ver o que Deus tem feito em nossas vidas. O porquê que Deus tem feito em nossas vidas. Por que Deus levou Moisés para o deserto, chegou lá, a sarça começou a pegar fogo, porque lugar sozinho, não tinha ovelha, não tinha ninguém perto dele, para ele ouvir a voz de Deus. Eu comentei aqui a respeito de um fazendeiro que perdeu um relógio no celeiro, relógio caríssimo. Ele chamou o pessoal em volta e disse: procura o meu relógio aí, eu vou pagar uma recompensa maravilhosa para quem achar o meu relógio. Todo mundo procurou, mas ninguém achou o relógio. Um jovem chegou de repente assim: Senhor, posso eu procurar o teu relógio? O fazendeiro olhou assim: todo mundo já procurou, mas ninguém achou. Posso eu procurar o teu relógio? Pode sim. Saiu todo mundo, ficou sozinho. Ele foi, sentou no meio do celeiro e ficou quietinho. Daqui a pouco ele, com um som, ele ouviu o tic-toc do relógio. Eu quero dizer para você, quando Deus levou Moisés para aquela sarça, Deus queria falar com Moisés. Não tinha que ter ovelha perto, não tinha que ter os pastores junto com ele, tinha que estar sozinho no deserto para ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes, quando está no deserto, Deus quer falar com você. Aguça o seu ouvido que Deus quer falar com você. Deus precisa falar conosco todos os dias. As nossas lutas, irmão, muitas vezes parece ser lutas que não vai passar, mas uma hora ela vai passar. E essa oportunidade, quem tem o coração disponível e sensível para ver a revelação de Deus,
E Moisés teve essa oportunidade na sarça de ouvir a voz de Deus. Quem era Moisés? Um engenheiro civil, um arquiteto, um homem PhD, conceituado, mas estava pastoreando ovelha no deserto. Você olha assim, isso é coisa de louco. Louco não, louco somos nós que buscamos a Deus. Os sábados estão aí pelo mundo largados aí. Nós somos loucos por Deus. Eu quero dizer para você que é uma maravilha. Você tem o coração assim, irmão, voltado para Deus? Sensível à voz de Deus? A resposta de Moisés foi sim. Eis-me aqui, Senhor. Abre a Bíblia lá em Êxodo. Nós vamos ler alguns versículos isolados. Êxodo 3, 4. Capítulo de Êxodo, versículo 4. Algo que o Senhor disse para Moisés. E vendo o Senhor que já virava para lá e ver, brandou Deus a ele do meio da sarça, disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui, eis-me aqui. É disponibilidade. Eis-me aqui. Moisés podia dizer assim: não, Sassata meu fogo, vou embora, vou correr daqui. Eis-me aqui. É isso que eu tenho que fazer. Eis aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu não quero olhar as circunstâncias, A ou B ou C. Eu quero estar na tua presença, fazer a tua vontade, o teu querer. Nós precisamos disso. Eis aqui, Senhor. Quando nós colocamos eis aqui, o Senhor derrama a chuva de bênção na nossa vida. No versículo 3:5 diz assim: e disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés. Algumas versões falam sandália, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Olha que intimidade que o Senhor chamou Moisés. Disse: Moisés, tira a sandália, esse lugar aqui é santo. Aleluia. Eu creio que Moisés podia ter olhado ali, pô, imagina só uma árvore pegando fogo, falando comigo. Moisés dizia: correr, sair de perto. Mas não, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Êxodo diz assim: para mim é coisa difícil de dizer. É difícil para nós dizer, se deparar com uma situação dessa, é difícil. Precisamos ser treinados para conseguirmos fazer isso, irmão. Qual o treinamento? Está buscando o Senhor, para crer que no milagre. Moisés, com toda a potência que ele tinha de sabedoria, se deparou com a sarça falando com ele, uma árvore falando com ele. Ele olhou assim: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor fala para ele: Moisés, tira as sandálias, tira o sapato para chegar a mim. A Bíblia diz que Moisés virou o rosto para não ver a glória do Senhor, ver a face do Senhor. Para tudo, concentra-se em nós, tudo se concentra em nós, basta nós querermos. Este lugar é santo. No verso 6 e 8 diz assim, do 6 ao 8 diz assim: disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse ao Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Olha como começa a chamar o chamado do Senhor para nossas vidas. Muitas vezes o teu vizinho está passando luta, peleja, e nós não só atentamos ao que o nosso vizinho está passando. Ele diz: tenho ouvido o clamor, tenho ouvido a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatos, porque conheci as tuas dores. Conheci as tuas dores. Aí versículo 8 diz assim: portanto, desça para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazer subir aquele que da terra boa e larga, a terra que mama leite e mel, ao lugar de cananeus, heteus, amorreus, fariseus, hedeus e jubiseus. Versículo 9 diz assim, 9 não, só tem que ser, o que quer dizer, irmão?
Deus tem preparado. Deus preparou Moisés, que preparar você também. Esses 26 anos aqui, a preparação. Eu, quarta-feira, o pastor Renê da São Cole saiu, nós ficamos aqui, os pastores, aí tinha um irmãozinho lá no cantinho, lá, eu olhei para ele assim, irmão, Deus te abençoe aí. Fiquei muito tempo esperando aí. Eu saí da igreja meia-noite, irmão. Eu e minha esposa, meia-noite. Meia-noite, saímos da igreja, porque o bispo Robson vem na igreja, ele gosta de sentar no gabinete e conversar. Alguns pastores gostam de sentar e conversar. Não tem tempo para conversar. Essa é uma oportunidade. Eu falei, irmão, Deus te abençoe. Porque quer dizer que o irmão devia estar ali, poxa, os pastores não vão embora, eu quero ir embora. Irmão, muitas vezes Deus está nos preparando. Deus tem nos preparado. Quantas vezes, na rua 5, tem aquela escadinha feita no gabinete, quantas vezes eu fiquei sentado ali. Chegou uma ocasião, eu falei, minha esposa, ó, você vai embora com as crianças, eu dou meu jeito, vou a pé para casa. Deus tem preparado. Hoje estou aqui, outra posição. Imagina se eu tivesse, não, vou ficar mais não, vou embora, larga isso aí, o pastor, ele fecha a igreja, ele tem chave, ele fecha, vou embora, vou dar atenção, ele não, vou embora. Meu irmão, Deus nos prepara para essa situação. Quando Deus enviou Moisés para salvar o povo do Egito, está dizendo aqui, vou te enviar para o Egito, para tu salvar o povo, para você ter certeza que algo vai acontecer na tua vida. Deus conhece o seu povo, irmão. Deus se importa com o seu povo. Tenha certeza que Deus conhece e se importa comigo, se importa com você, se importa com nós. Ele se importa com nossas vidas. Aí nós pensamos, não, Deus não se importa sim. Deus tem amor pelas nossas vidas. Deus conhece você pelo teu nome. O teu nome de batismo, Deus conhece. Não adianta, para Deus nada é possível. Para Ele, eu costumo falar, o único possível para Deus é Ele pecar. O resto para Ele nada é possível. Quer dizer, Deus conhece pelo nome. Que segurança Deus concede a nós no seu reino? Qual é a segurança? Paz, alegria, bondade, misericórdia. O nosso celeiro farta a provisão de Deus. Nós são farta a provisão de Deus. Há alguns passam com dificuldade, nós passamos dificuldade, lutas, mas isso é um processo que Deus tem preparado para nós, para nossas vidas, é um processo. Portanto, esse processo acontece tanto que Ele deu o teu único filho, para que nós cremos nele e não perecemos, mas tenhamos vida eterna. Tanto Ele se importa conosco, que Ele não conseguiu. A Bíblia diz que Deus de Abraão, Isaac e Jacó não resolveram nada, mas Ele teve que enviar o teu filho para nos salvar, para nos dar vida e vida com abundância. Êxodo 9 diz assim, versículo 9 diz assim, e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Tu tem clamado ao Senhor? Tu tem clamado ao Senhor, igreja? Tu tem buscado ao Senhor? Tu tem botado teu joelho no chão? Eu digo assim, eu não boto meu joelho no chão, porque eu não aguento meu joelho no chão, nem em cima da almofada eu aguento ficar com meu joelho no chão. Ou tenho orado sentado, eu não aguento. Mas nós temos que botar o nosso joelho no chão, clamar ao Senhor, buscar o Senhor. Diz o versículo 9, e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Olha o que ele fala, o Senhor está falando para Moisés, chegou a mim, Moisés. E também tenho visto a opressão que os egípcios oprimem eles. Quantas das vezes nós estamos sendo oprimidos, mas Deus está ouvindo. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada passa despercebido aos olhos do grande eu sou, do príncipe da paz. Nada passa. Deus ouve nossas orações, irmão. Se você orar, Deus ouve. Tem dois tipos de respostas de Deus para nossas vidas: sim ou não. Sim ou não. Mas Ele ouve a nossa oração. Você pode olhar assim, Deus não está ouvindo, eu estou orando, estou clamando. Tudo é o tempo de Deus. Tudo é o tempo. Quanto tempo esse povo sofreu no deserto? Quanto tempo esse povo clamou pelo Senhor? Mas o maior Senhor ouviu. E ele atentou à voz do povo, o clamor do povo. No verso 10 diz assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó,
Olha o que ele diz: vem a mim agora, eu te enviarei a Faraó. Moisés saiu do Egito corrido, vazado. Fazer o que lá, Senhor? O que eu vou fazer lá no Egito? O rei quer me matar, aquele povo quer me destroçar. Aí diz assim: eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha que a palavra, para que tire. Ele falou assim: para tentar, não, tirar. Ele falou: tirar o povo da servidão. Ele está dando autoridade, você vai lá e vai resolver. Você não vai chegar lá e tentar tirar o povo, não, você vai tirar o povo do Egito. Agora, não vai ser fácil. Qual luta aqui que é fácil? Quem tem luta fácil aqui? Luta, como diz outro, molinho. Dobrou o joelho, orou, resolveu. Orou, acabou. Eu falo à minha esposa, muitas vezes, a gente vê o mundo aí com a iniquidade do mundo. Aí fala assim: o povo não está orando. Ora sim, o povo ora. Mas não é como nós queremos, é como Deus quer. Como Deus quer. Quem dera nós esse poder de orar e acontecer, o mundo não estaria nessa iniquidade aí. Nosso vizinho não estaria nas drogas. Muitos jovens estariam na prostituição. Os bares da vida estão tudo fechado. Quem que não ora para um bar fechar perto da casa aqui? Quem não ora por isso? Todos nós oramos por isso. Que é lugar de perdição, lugar de Satanás reina. Então, na oração não é assim. Pai, exato, é o plano de Deus, que nós devemos cessar, não cessar de orar, buscar Deus. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que tire o povo dos filhos de Israel do Egito. Amado, Deus fala conosco da simplicidade. Ele é simples e objetivo, vai tirar o povo do Egito. Conquistar a confiança de mais de 1 milhão de pessoas. Moisés chegar no Egito, conquistar mais de 1 milhão de pessoas. Deus mandou tirar você do Egito, mandou você ir comigo. Não é assim, não é fácil não. Leve este povo ao deserto para que, com as suas coisas e animais, imagina só, tudo que o povo tinha que sair do Egito, tudo. Animais, muitas vezes cama, não tinha fogão naquela época, fogão de lenha, não dá para levar, tira tudo. Tudo com uma palavra simples. Só Deus tem esse poder. Palavra simples. Qual foi a missão que Deus te concedeu, irmão? Qual foi a missão que Deus te concedeu? Tu acha que Deus te trouxe à igreja, te resgatou das trevas, te deu uma nova vida, para você ficar sentado no banco, ouvindo o pastor Marvel pregar, ouvindo o pastor Denilson pregar, pastor Jorge, pastor Renê, os diáconos sobem aqui em cima pregar? Foi para isso que Deus te levantou? Foi para isso que a missão que Deus te deu foi essa? Você ficar sentado no banco ouvindo o pregador? Sim, mas tem mais algo ainda. Deus quer te usar, irmão. Assim como usou Moisés, Ele quer te usar, quer o seu instrumento dele. Tu tem que ser boca de Deus onde você estiver, tem que ser boca de Deus. Tem que abrir e falar de Deus onde você estiver. Você não pode deixar passar a oportunidade, não. Mas tem essa oportunidade, irmão. Deus te chamou para isso, para que fale dele. Deus deu profissão ao médico, deu advogado, deu a profissão de um pedreiro, mas também cada um deles deu um muito específico. Nós temos autoridade diante de Deus, temos sabedoria diante de Deus. Isso é algo importante. Temos que ser testemunha onde quer que Deus nos coloca, em qual setor que Deus nos coloca, temos que ser testemunho, falar do poder dele, usar a nossa profissão para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Mais um recadinho para a mãe e papai aqui. Deus nos concede educar nossos filhos no caminho do Senhor. É mais uma profissão de pai e mãe, ser tutor do filho, levar o filho ao caminho que deve andar, que
no prolongo da vida, ele não vai se desviar, mas muitos desviam, porque quer ver o mundo lá fora colorido. Mas você não se preocupe, você ora a Deus, clama a Deus, busca a Deus, coloca a vida do teu filho na mão de Deus, que Deus vai fazer algo diferente. Eu tenho falado aqui na igreja que eu estou igual a Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas um tempo atrás, irmão, estava eu e minha esposa clamando, chorando, porque nossos filhos estavam no mundo, criados na igreja, nascidos na igreja. Como eu falei aqui, minha caçula tem 24 anos, a igreja tem 26, a minha mais velha tem 27 anos, 29, né? 29 anos, eu tenho quase 30 de igreja na vida. Fiz 30 anos agora, no começo do ano, 30 anos. Mas eles foram dar uma voltinha lá fora, um passeio lá fora, ver como é que é lá fora. Porque o diabo ele não se apresenta a nós, irmão, assim, eu sou um cara mau, não, sou um cara perverso, não. Ele diz, tem nada a ver. O que tua mãe fala não tem nada a ver com isso. O mundo lá fora é colorido, é bonito. As bebidas, as mulheres, os homens, a droga que está infiltrada na cidade hoje. Qualquer lugar tem droga hoje. A gente anda numa rua, tem droga, anda na outra, tem droga. Ele se apresenta agora, hoje está escancarando, ele está jogando mesmo assim. Pai, mãe, Moisés teve a oportunidade, criado na linhagem real, mas ele olhou o tempo, ele voltou para a casa de Deus. Assim, nossos filhos também, volta para a casa de Deus. Você tem teu filho na droga aí, está no mundo aí, continua orando. Não perca a oportunidade, não. Ora a Deus, clama a Deus, busca a Deus. Outra parte importante na nossa vida, a vida conjugal. Nós temos que ter frutos. Temos que gerar frutos. Que tipo de fruto temos que gerar? O amor, a paz dos nossos lares. Eu imagino quando Moisés chegou na casa de Jetro. Jetro não conhecia ele. Jetro era um sacerdote, um homem de Deus, um homem com 6 mulheres em casa, tinha perdido a esposa, cuidando de mulheres, 6 filhas. Imagina um homem cuidando de 6 meninas, que dificuldade. Imagina se fosse hoje, seria uma coisa de louco, cuidar disso, mas tudo porque Deus habitava na vida dele, Deus estava com ele. Moisés chegou lá, começou a se apoderar, trabalhar para ele, daqui a pouco tomou a Zípora como esposa, já começou a construir família. Isso nós precisamos, irmão, as oportunidades, construirmos família. Precisamos construir famílias. Mas tudo para Moisés não era flores, não. Quando Moisés desceu do monte, quando Deus falou com ele, Moisés foi do caminho e começou a pensar, e agora, Senhor? E agora? Como é que eu vou me falar para a minha família? Como é que eu vou dar uma resposta para Deus? Como é que eu vou fazer isso para dizer para Deus que eu vou lá no Egito salvar o povo? Moisés começou a colocar para Deus o teu medo. Começou a colocar para Deus o teu medo. Senhor, tu está enganado, Senhor. Não sou eu não, Senhor. Chamar para essa missão muito difícil, Senhor. Eu saí daqui para ir lá no Egito resgatar o povo, Senhor, isso não é para mim não, Senhor. Aí ele começou a botar 4 dificuldades para Deus. Quem sou eu? Quem sou eu, Deus, para fazer isso com o povo? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Vai no versículo 11 e 12 lá, olha o que diz. Olha o que Moisés diz. 11 e 12. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá Faraó e tire do Egito os seus filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal que eu
te enviei. Quando houver tirado do povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Foi fácil para Moisés, não. Ele tremeu, sentiu o impacto da pressão de pelejar contra o inimigo, pelejar contra Faraó. Sentiu o impacto. Nós não somos diferentes, não, irmão. Sentimos o impacto. Nós temos que manter firme, alicerçado, crendo que Deus pode fazer algo em nossa vida. O nosso pensamento nos leva a retroceder. Quando nós pensamos negativamente, nós não podemos pensar negativamente, pensar positivamente para frente. Eu posso, o Senhor é comigo. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do tempo. Ele está conosco. Nós não podemos perder a oportunidade. Passou a ser pastor de ovelha. Como você está? Não deixe de abater com as circunstâncias da vida. Nós não podemos deixar de se abater. A luta é grande, a peleja é grande, a dificuldade é grande, nós não devemos se abater. Deus nunca desvalorizou as nossas vidas. Ele sempre creu em você, Ele sempre olhou para você, tem potencial. Independente se você fala bem, fala mal, tem estudo, não tem estudo, Ele olha assim, você tem potencial. Sabe por quê, irmão? Tu tem boca. É o suficiente. A boca é o suficiente. A boca é para falar. Muitos falam que a boca é para comer, né? Sim, é para comer, mas é para falar. Falar das coisas de Deus, falar do amor de Deus, falar do poder de Deus. São 26 anos essa igreja. 26 anos eu estou ouvindo falar do poder de Deus, dos milagres, das lutas, das dificuldades, das pelejas. Essa igreja aqui, irmão, é um milagre que nasceu no coração de Deus. Você já analisou financeiramente? Vamos lá, vamos dar uma paradinha aqui, vamos abrir um leque. Já analisou financeiramente quanto de reais está implantado nessa igreja? Você já analisou? Você faz uma obrinha em casa, você bota assim, ó, vou gastar 15 mil reais. Daqui a pouco está em 25, 30, 35. Não é assim que acontece na nossa vida? Nossa casa. Quanto tem implantado aqui? Sabe o que é isso? É o poder de Deus. Vou dizer para aqui, tem algum empresário aqui bem sucedido? Tem um empresário aqui? Dono de futebol, dono de ônibus, frota de caminhão, não tem ninguém aqui não. De ônibus, grandes empresas, não. Tem assalariado, mas tem uma diferença. O Espírito Santo de Deus abençoe a tua vida. O Espírito Santo de Deus multiplica as tuas bênçãos. O nosso celeiro não fica falho, está sempre farto das bênçãos do Senhor. Tu tem para dar, não para receber, tem para dar, porque Deus habita neste lugar. Eu não estou querendo dizer que Deus não habita em outras igrejas, não. Estou dizendo sobre a nova vida. Nós somos um milagre. Essa obra de Deus aqui é um milagre, porque Deus abençoe a tua vida e você abençoe a igreja. Tudo através da palavra, teu gesto, você falar. Aí o segundo ponto aí, Moisés fala assim: quem é o Senhor? Ele pergunta: quem é o Senhor? Eu não sei quem é o Senhor. Versículo 13 diz assim, verso 13. Eu boto a Bíblia aqui, mas eu boto na folha, porque a folha eu leio maior, né? A Bíblia é muito pequenininha. Verso 13 diz assim: quem é o Senhor? Verso 13. Então disse Moisés a Deus: eis quando vier os filhos de Israel e lhe disser: o Deus do vosso pai, que me enviou a vós. Eles disseram: qual é o seu nome? Que eu direi? Que lhe direi? Olha a situação que Moisés se encontra. Quando eu chegar lá e falar do teu nome, Senhor, quem eu direi? Eu não tenho intimidade contigo? Eu já ouvi falar, Jetro fala de ti para mim.
Eu quando estava lá, eu vi aquele povo, disse que é teu filho, são teus filhos, sendo chicoteados lá no Egito. Aí Moisés botou interrogação: poxa, o Senhor deixou o povo sofrer no deserto, apanhava no deserto, era escravo, comia o pão que o diabo amassou no deserto. Eu via isso. Moisés dizia assim: Senhor, eu via isso, Senhor. Agora eu estou aqui na casa de Jetro fala o contrário, que o povo é um povo abençoado, um povo farto. Há uma dúvida em Moisés. Aí ele fala assim: quem é o Senhor? No verso 15 diz assim: e o Deus disse a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus do vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Olha que autoridade o Senhor está dando a Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó. Meu nome é perpetuamente, de geração a geração. De geração a geração. Ele não está dizendo que meu nome vai ser só naquela hora, de geração em geração, vai ser eternamente. Que autoridade ele passou para Moisés? Para Moisés, fala que esse sou eu. Como explicar essa história, ser chamado para essa função? No verso 18 e 19 diz assim: eu ouvirão a tua voz, e irás tu, e os teus anciões de Israel, ao rei do Egito, e tirar ele. O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou agora. Pois deixa-me ir caminhar 3 dias no deserto, para que santifique-se ao nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Nem ainda pela mão forte. Olha o que Deus falou para Moisés: nem ainda pela mão forte, porque ele sabia com quem estava lidando. Ele sabia com quem se dava. E muitas das vezes, irmão, as nossas orações não são respondidas momentaneamente por causa disso. Há um mundo espiritual maligno aprisionando que nossas orações não subam ao trono da graça de Deus. Para ter uma intensificar a oração: Senhor, cobre-nos com o teu precioso sangue, Senhor. Restaura-nos com o teu sangue, Deus. Desfaz todo o laço, Senhor. Vai declarar vitória. Declarar vitória. Moisés, quem sou eu? Você conhece a Deus? Moisés faz uma pergunta. Versículo 16 diz assim: vá e ajunte os anciãos de Israel e diz-lhe: o Senhor, Deus do vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e Isaac, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto que vós é feito no Egito. Quer dizer para você, Deus tem visto a tua aflição, meu irmão. As nossas aflições, nossas lutas, Deus tem visto. Deus tem olhado assim para a nossa aflição, a dificuldade da nossa luta, nossa peleja. Deus tem visto isso. Deus tem visto isso na nossa vida. Terceiro ponto, a desculpa de Moisés. Desculpa. Quem é esse povo? Moisés disse para Deus: Deus, desculpa, quem é esse povo? Uma desculpa a ele. Ele está se recuando, está se retraindo, está ficando com medo. Ele sabia que o Deus é todo poderoso, mas o coração do homem é enganoso. Muitas vezes, irmão, nós sabemos da nossa luta, mas nós andamos para trás um pouquinho. Eu, quando estava fazendo essa mensagem aqui, nesse ponto aqui, eu vi uma reflexão de quem é esse povo. Eu botei um casal aqui, que eu vou ilustrar esse casal, só a ilustração, mas o esposo dessa minha irmã, ela não está aqui. Eu vou escolher outro então. Vou escolher o Diácono Augusto e a Maria Elizabeth. Só uma explanação. O Diácono Augusto costumava vir para a igreja com a Maria Elizabeth, cheio de poder de Deus, está ali todo dia no culto.
sentado, não traz o celular para a igreja. De repente ele estava recebeu uma ligação. Aí ele falou, tem que levar o celular para a igreja. Esqueceu de botar no vibrador. Aí botou o telefone no mais alto, né? O telefone de audição ele, né? Botou no mais alto o telefone, daqui a pouco está o pastor pregando, daqui a pouco está o telefone. Trim, trim. Aí todo mundo olha para o Diácono Augusto, né? Assim que olha, tu não faz isso? Todo mundo olha para ele. Elizabeth olhou assim, meu Deus, o que meu marido fez? Trouxe o telefone. Aí o pastor daqui aproveita o embalo e começa a chicotear sobre o celular. Irmã Elizabeth fica catucando no Diácono Augusto, chega em casa com a costela toda dolorida, catucando ele. Aí ele sai daqui, desce a rampa, e está a irmã Elizabeth falando. Entra no carro, vai falando, chega em casa, está falando. Isso no culto domingo pela manhã. Aí quando ele chega em casa, ele não se estoura com ela. Aí a irmã Elizabeth chega em casa logo mais, mozão, vamos para a igreja? Não, vou não. Vou para aquele bar ali. Não, vou para o bar, pode ir para a igreja. Acabou, cortou o assunto. Vai você para a tua igreja, eu vou para o bar. Chegando no bar lá, já Augusto não bebia, não tinha intimidade de chegar no bar, de entrar no bar, sentar na cadeira, para tomar um drink. Aí vai, chega, garçom, dá um drink aí. O garçom vai dar um drink aí, ele bota o guarda-lava embaixo. Augusto nervoso, puxa o copo, vira o copo do drink todinho, cai tudo em cima dele, cai no balcão, suja o chão todinho. Aí Augusto, e agora, rapaz? Aí o garçom chega, ô meu irmão, o que houve aí? Calma aí, põe um paninho lá, vou limpar aqui. Limpou tudinho, pá. A roupa, vai no banheiro, limpa a roupa. O garçom falando para ele. Daqui a pouco chega o gerente. Copeiro, dá mais um drink para ele aí. Esse é por conta da casa. Dá um drink para ele. Ele perdeu o drink dele, pagou e perdeu. Meu irmão, você observou a diferença de um celular na igreja e de um drink lá fora? O povo lá fora, ele tem mais comprometimento com os clientes dele que a igreja com os membros. Se o pastor não tivesse metido o malho no Diácono Augusto, ele estaria no domingo à noite da igreja. Se os irmãos não ficassem olhando para o Diácono Augusto, a irmã Elizabeth catucando ele estaria na igreja à noite. Muitas das vezes nós julgamos as pessoas uma coisa que não sabemos o porquê que ele trouxe o celular, porquê que ele deixou o celular ligado. Muitas vezes nós criticamos o irmão que está conversando com a esposa uma coisinha. O pastor está falando, está conversando. Muitas vezes nós julgamos as pessoas por isso. Aí Moisés fala assim, desculpa, quem são eles? Quem são esse povo, Senhor? Quem é esse povo? Desculpa, Beth Augusto, para a igreja, tá? Mas eu quero dizer para você, igreja, nós precisamos andar altaneiramente na visão de Deus. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para o Senhor Jesus. Nós precisamos disso. Moisés disse assim, quem é esse povo? Quem é esse povo? O senhor acha que eles vão me aceitar? Eu chegar lá e falar que o senhor falou comigo? Claro que não. Que autoridade vou ter? Como? Porque as pessoas vão me reconhecer essa autoridade. Vai lá no livro à frente, no Êxodo 4, 1 e 2, é o que diz, 4, 1 e 2. Ao que o Senhor fala. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não cessarão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Aí o versículo 2 diz, e o Senhor disse-lhe, que isso na tua mão? Ele disse, uma vara. Uma vara. Você lembra lá atrás, quando Moisés estava pastoreando a ovelha? Quando ele pastoreia a ovelha, pastoreia com a vara, porque ela obedece à vara. Você na mão pura, você não consegue controlar o rebanho, mas com a vara na mão tu controla. Muitos aí hoje falam, dá uma palmada no filho, dá uma lambada no filho, vai ligar para o conselho tutelar, vai chegar lá na tua casa, vai chegar para a delegacia, mas a Bíblia diz vara,
é para discipular. E Moisés, com aquela vara ali, discipulava as ovelhas ao caminho que ele deve andar. Ele discipulava aquelas ovelhas. Mas nessa situação aqui, a vara não foi para isso, para provar a autoridade de Deus. Como as pessoas vão reconhecer a minha autoridade? Nós vemos. O que tem na vara, na tua mão? Uma vara. Moisés já estava de frente de Faraó. Faraó, o meu Deus pediu que deixasse o povo ir ao deserto fazer uma consagração em 3 dias só. Deus pediu 3 dias só para adorar o Senhor, para mostrar para o povo que Deus estava ouvindo a oração deles, ouvindo o clamor dele. Moisés tem na mão uma vara. Deus fala assim: Moisés, joga a vara. Estava lá aquela cúpula lá dos faraós, dos ministros, todo mundo lá naquele salão lá, regado lá, fala no trono, joga a vara no chão. Quando ele jogou a vara, se transformou numa serpente. Pô, até Moisés tremeu. Até Moisés tremeu, quando de repente jogou uma vara, só uma serpente violenta, até ele tremeu. Quer dizer, você, irmão, qualquer homem de Deus tem que tremer. Sabe o que? O temor vem do Senhor. Se a gente treme, sente que o Senhor está conosco. Quando nós dispomos de Deus, nós surpreendemos com o poder dele. Joga a vara, virou uma serpente. No versículo 4 que diz assim, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a mão e pega-lhe pela cauda. Porque se ele pegasse pela cabeça, podia ser picado. Pega pela cauda. Ele estendeu a mão e pegou pela cauda, e tornou-se uma vara na sua mão. Aí estava mostrando a autoridade. Muitas das vezes temos sido discipulados pela vara. Muitos falam cajado. Nós precisamos nos discipular nossas vidas com a presença do Senhor. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Quando nós dispomos de Deus, surpreendemos o seu poder. Deus faz milagre. No versículo 5 a 9 diz assim, versículo 5 a 9, é o que diz o Senhor para Moisés: para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Versículo 6 diz assim: disse mais o Senhor: mete agora a mão no peito e tira, e eis que a sua mão estará leprosa, branca como neve. E disse: toma, e mete a mão no peito, e tornou a meter a mão no peito, e depois tirou-o do peito, e eis que tornará como a outra mão. É um milagre, né? Botou a mão no peito, ficou leprosa, voltou de novo, ficou sã. Um milagre, né? E aconteceu que eles não creram, e nem ouviram a voz primeiro o sinal, serão a voz que derradeiro o sinal. Versículo 9 diz assim: e se acontecerá ainda, não creio esses 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomará a água do rio e tornará a terra seca. E a água que tornará no rio, tornará o sangue na terra seca. Eu falei aqui diante de Faraó, não. Essa passagem aqui, ela está dizendo para o povo, diante do povo de Deus. Não é diante de Faraó, não. Perdão aí, que a minha conotação botei com Faraó. Não, diante do povo de Deus. Quando Moisés se apresentou ao povo, ele jogou a vara, se transformou em cobra. Botou a mão no peito e virou lepra. Lepra naquele tempo era caso perdido. Ele falou assim: se você não crê em mim, vai lá, manda pegar a água do rio, joga a água na terra e vira sangue. O povo, qual é o título da desculpa de Moisés? Quem é esse povo? Muitas vezes esse povo, ele é temeroso. O povo não crê. O povo deixa de desacreditar no que Deus tem preparado. Quando Deus envia alguém em nossa casa, envia alguém para falar do amor dele para nossas vidas, nós não cremos nisso, deixamos acontecer. Amado, nós temos que ter disponibilidade de servir ao Senhor, disponibilidade de estar na presença do Senhor.
Quarto ponto, para a gente poder fecharmos, que a hora está se passando. Quem fará a obra? Moisés chama, Deus, quem fará a obra? O Senhor apareceu, o Senhor esqueceu das minhas limitações, falo mal, não sei falar. 4:10 diz assim: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Você pode observar, essa passagem aqui, ela fala muito comigo, mas a minha vida diante de Deus é íntegra, ela é fiel, sou fiel diante de Deus, sou pesado de língua, não é porque eu não tenho estudo, é minha dicção. Eu quero dizer para a igreja, nós temos que estar preparados para tudo, irmão. Muitos vão olhar você, vão questionar você, muitos vão dizer mal de você, mas temos que estar preparados do que Deus tem preparado para nós. Coração que busca é o que quer no milagre, não é o que fala a tua boca, não. O que tu fala, como tu fala, as palavras que tu fala, é o que está no teu coração, que crê em milagre, crê na ressurreição de Cristo, crê que Deus enviou o teu único Filho para nos dar vida e vida com abundância. Para tudo tem limite, até para Deus. Aí você fala assim, mas aquele irmão estava na igreja, morreu, chegou o tempo dele, limite de Deus para ele foi esgotado. Perdemos muitas bênçãos, mas a igreja perde bênção por não acreditar nas palavras de Deus. Nós perdemos muitas bênçãos por não acreditar nas profecias que Deus tem preparado para nossas vidas. Perdemos muitas bênçãos. Amados, Moisés era imperfeito. Moisés tinha muita dificuldade, muitas limitações. Porque por ser um homem criado no Egito, ele tinha muitas limitações, mas ele tinha disponibilidade. Ele não disse não para Deus. Disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me aí. Senhor, envia-me. Tenho dificuldade, tenho medo, tenho sim. Eu passei no deserto 3 dias, foi muito doloroso para mim, Senhor. Agora como eu vou voltar de novo? Ele disse para Deus, eu não vou não. Eu não vou. Eis-me aqui. É essa a chave da vitória, Senhor. Nós dizemos, eis aqui, Senhor. Peça ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, com todas as minhas limitações, todas as minhas lutas, as minhas dificuldades, mas eis-me aqui, Senhor. Eu estou disponível em tuas mãos, Senhor. Moisés não recuou, não, ele disse, eis aqui, eu estou disponível. Quer chamar os músicos aqui em cima? Moisés se colocou disponível na mão do Senhor. A sua atitude marcou a história da humanidade. Você aceita ser chamado filho de Deus? Diz um louvor assim, que diz que quando nós colocamos nossa vida na mão de Deus, não olhamos para trás,